Sabe aquele som zzz? Só de imaginar a gente já se arrepia, né? É uma coisa que todo mundo conhece. Mas por que será que, num grupo de pessoas, algumas viram um verdadeiro banquete para os mosquitos, enquanto outras parecem completamente invisíveis para eles? É um mistério que deixa muita gente intrigada. E hoje a gente vai investigar exatamente isso. O que faz de alguém um imã de mosquitos? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão para muita gente. A pessoa tá lá, tranquila, e de repente, vira o alvo principal. Parece até perseguição, né? A resposta para isso está numa paisagem química invisível que cada um de nós emite. Um convite que, para esses pequenos caçadores, é simplesmente irresistível. Bom, vamos começar pelo começo. O primeiro grande sinal que atrai um mosquito de longe não é o cheiro da pele, nem o calor. É a nossa própria respiração. O dióxido de carbono que a gente solta no ar é o primeiro chamado para o jantar. Essa analogia aqui é perfeita, pensa só. Cada vez que a gente respira, a gente libera pulsos de dióxido de carbono que formam uma espécie de rastro no ar. Para o mosquito, isso funciona exatamente como uma trilha de migalhas de pão, guiando ele na direção geral de onde a gente está. É assim que a caçada começa. E o processo todo é genial de uma certa forma. Primeiro, a gente exala o CO2. O mosquito, então, detecta essa concentração diferente no ar e, por puro instinto, começa a voar contra o vento, seguindo essa pluma de gás carbônico até chegar na fonte. É uma navegação química de uma precisão, olha, incrível. E essa detecção não acontece só de pertinho, não. O mosquito pode começar a seguir essa trilha de dióxido de carbono a uma distância de até 50 metros. É impressionante. Para se ter uma ideia, é como se ele pudesse enxergar uma pessoa do outro lado de um campo de futebol só pela respiração dela. Mas o dióxido de carbono, como eu disse, é só o começo. Ele leva o mosquito, digamos, até a vizinhança da presa. Uma vez que ele se aproxima ali, a mais ou menos 1 metro de distância, outros fatores entram na jogada para ele fazer a escolha final. É aqui que a coisa fica mais pessoal. Quando ele chega perto, o mosquito começa a avaliar o calor que o nosso corpo emite, o vapor de água que sai com o suor e até, pasmem, as cores da roupa que a pessoa está usando. Cada um desses detalhes ajuda o inseto a decidir se vale a pena pousar e picar. E por falar em cores, a pesquisa traz uma dica bem prática. Os mosquitos são atraídos visualmente por cores escuras, principalmente o preto. Então já fica a dica, em lugares com muito mosquito, usar roupas de cores mais claras pode sim ajudar a diminuir um pouco o número de picadas. Agora, a gente chega no fator que é, de longe, o mais decisivo de todos. Aquilo que realmente faz a diferença entre uma pessoa e outra. O cheiro. E não estamos falando de perfume, mas da assinatura química única que a pele de cada um produz. O ponto crucial é este. A nossa pele é coberta por milhões, bilhões de micróbios. Essas bactérias se alimentam das secreções do nosso suor e, nesse processo, elas acabam produzindo vários compostos químicos que evaporam. É a combinação única desses compostos que cria o nosso buquê pessoal, o cheiro que os mosquitos sentem. E essa assinatura química não é nada simples, viu? É uma mistura super complexa de mais de 300 compostos diferentes. E a proporção de cada um deles varia muito de pessoa para pessoa, por causa da nossa genética, do ambiente. É por isso que no mesmo churrasco, um amigo pode ser totalmente ignorado e o outro sair todo picado. E aqui vem uma descoberta fascinante, que vai até contra o que a gente poderia imaginar. Um estudo de 2011 mostrou que pessoas com uma diversidade maior de micróbios na pele, ou seja, com mais tipos diferentes de bactérias, tendem a ser menos atraentes para os mosquitos. Em outras palavras, um ecossistema de pele mais variado parece que funciona como uma espécie de camuflagem química, tornando a pessoa um alvo menos óbvio. Bom, até agora a gente falou de um incômodo, da coceira, mas a relação entre humanos e mosquitos vai muito, mas muito além disso. Agora, vamos mudar um pouco o foco para entender por que essa atração toda é, na verdade, uma questão de saúde global. Esse número, mais de 1 milhão, representa as mortes que acontecem todos os anos por causa de doenças transmitidas por mosquitos. Malária, dengue, febre amarela. O mosquito não é só irritante, ele é para os seres humanos o animal mais mortal do mundo. E a ciência descobriu, recentemente, algo ainda mais alarmante. Os vírus, como o da dengue, por exemplo, não são só passageiros nessa história. Eles manipulam, de forma ativa, a biologia do mosquito para aumentar as chances de infectar alguém. Olha que loucura! O perigo não está só na picada que transmite o vírus. A pesquisa mostra que a saliva de um mosquito infectado com dengue já vem equipada com uma substância que consegue enfraquecer as defesas do nosso sistema imunológico bem ali no local da picada, basicamente abrindo a porta para a infecção.
O mecanismo por trás disso é impressionante. O vírus da dengue, basicamente, insere uma molécula de RNA, que os cientistas chamam de sfRNA, na saliva do mosquito. Aí, quando o mosquito pica, ele injeta esse sfRNA junto com a saliva. Essa molécula age como um sabotador, bloqueando as primeiras respostas de defesa do nosso corpo e dando ao vírus uma vantagem crucial para se estabelecer. E a gente termina com essa perspectiva de esperança. Entender esses detalhes todos, desde o que nos torna atraentes, até como os vírus manipulam a picada, tudo isso é chave para desenvolver novas formas de combater essas doenças. A ciência por trás daquela picadinha irritante pode, no fim das contas, salvar milhões de vidas. A questão que fica é, qual será o próximo grande avanço nessa batalha biológica?